Arne, traz vídeo de DK Força focado em PvE. Eu acho o meu DK muito fraco, ele tá batendo fraquinho, não tá batendo fortão não. Essa é a maioria dos comentários que o pessoal que pediu esse tipo de vídeo deixava, então tá aqui o vídeo. Essa build que eu vou mostrar pra vocês, eu vi lá na comunidade do Mudark Epoch, é build do Gabriel. Essa build dele funciona pra ele, isso significa que ela pode não funcionar pra você, não é uma regra, tá? Do jeito que ele fez, funcionou pra ele, ele conseguiu pegar top 2 com essa build. Mas, pessoal, entendam que essa build dele é focada em PvE. Porém, você também consegue fazer um PVP nela, só que você não vai ser tão eficiente quanto uma build focada somente em PVP. Se você quer que eu traga aqui uma build de DK Força somente focada em PVP, deixa aí o hypar no vídeo que eu vou entender o que vocês querem. Quem não sabe como dar hype no vídeo, é só clicar em curtir que o botão de hype aparece automaticamente. Então vamos lá. Então esse aqui é o Gabs da Joyp, tá em top 2, o personagem dele tá bonitão aí, como vocês podem ver, tá com 2 Archangel aqui, ó, asa level 3. E pessoal, segundo ele antes que vocês falem, com cash é fácil, o cara tá colocando aí, pelo que ele disse, $25 por mês, o que não é muita coisa, galera. Dá o quê? 125, R$ 130 mais ou menos. E, pô, esse dinheiro, R$ 130, e o cara conseguir botar top 2, cara, tá excelente. É um valor relativamente aí baixo em comparação com o que a galera caixa, né? A galera que geralmente fica top 1, caixa. Geralmente o pessoal que fica aí no top 1, bota um valor de um carro aí no jogo, de uma casa. No meu servidor lá tinha um cara que ele já praticamente tinha caixado uma casa. Então não tem comparação. Então o cara tá caixando aí $25 por mês e conseguiu pegar top 2 com essa build que eu vou mostrar agora. Mas relembrando, essa build está funcionando para ele e é focada em PvE. Se o seu interesse é PvP, como eu disse aí, só dá um hype que eu trago. Então antes de ir para as skills, eu vou começar pelas propriedades. Aqui é a propriedade de ataque dele. Essa é a ordem que ele colocou. Ele coloca aqui as duas primeiras da esquerda, level 10, e a da direita, level 9. Porque acredito que seja requisito mínimo, né, para ele atingir algumas outras skills. Então, aqui ele coloca 6, 9. No total, ele distribui 64 pontos em ataque. Pode ser que esteja diferente agora. Aí aqui é a continuação. Eu vou falando a quantidade de level só para vocês terem tempo de olhar, mas caso vocês querem dar uma olhada mais minuciosa, só dá um pause. Então aqui, level 6, essa aqui só tem um, né? 6/10, 1, 6/10. 3/5, 6/10, 3/5, 1, 6/10, 1. E a continuação, provavelmente ele tá focando, como ele pegou essa primeira, eu acho que ele esteja focando na coluna da esquerda. Então é só dar um pause aí e dar uma olhada melhor. Já na aba comum, ele distribuiu 143 pontos, né? Praticamente aqui ele deixou full três na verdade, né? Que são essa aqui de recuperação, de ataque. Essas três aqui ele deixou full, né? E 10/15 ele deixou 3, são essas três aqui. E a do meio 2/10, por enquanto, por hora, né? Continuando aqui, ele focou tudo na coluna da direita, né? Da esquerda ele pegou só um level nessa. E nas outras ele foi pegando o requisito mínimo para ir passando para as próximas. E as do final aqui ele colocou todas full, né? 10/10, todas elas. E lembrando, pessoal, que a propriedade ela tem uma característica peculiar que quanto mais você passa de level, mais propriedades vai liberando. Por exemplo, se você está na sua aba de propriedades e você chega no final dela, por exemplo, como aqui, eu estou no final da barra, e você acha que é o final, na verdade, ela só aparece até ali por conta do seu level. Quanto maior o seu level, mais ela vai liberando. E aqui na aba defesa, ele distribuiu 103 pontos. Ele praticamente deixou 4 full, né? Essas 3 e essa. Praticamente não, ele deixou 4 full. E colocou uma 9/15 e a outra 1/15. 8/10, 5/5, 1/1. Ele pulou essas duas aqui e upou essas aqui, 4/10 e 2/10. Ele conseguiu fazer isso porque elas são independentes, elas não são interligadas. Por esse motivo, ele não precisou upar essas duas que ele não achou interessante, pelo menos naquele momento. E aqui a continuação, até o momento ele deixou essas 3
10 full, provavelmente vai deixar essa aqui também, né? Vai deixar 10/10. E aqui é como estão distribuídos os pontos de skill dele, né? Então eu vou passando aqui enquanto vocês vão olhando, e caso haja interesse é só dar aquele pause. Aqui praticamente ele deixou todas no level máximo, né? E aqui estão quase todas level máximo. As únicas que ele deixou zeradas são essas duas para poupar ponto de skill para as próximas. E ele maximiza, né, essas aqui de baixo. E só nessas duas que ele não maximizou. Ele priorizou outras. Então ele maximizou todas as principais aqui, as skills passivas da classe. Todas elas estão máximo. Olha lá, máximo e máximo. E só essas duas aqui do final, que ele não maximiza. E essas duas aqui. Essa foi a build do Gabs da Joyp, rapaziada. O cara tá level 2, caixando baixo. É muita competência ele conseguir ficar no top 2. Isso pode significar que talvez aí, né, a build esteja dando resultado. Porque não há outra explicação. O que ele testou na build acabou funcionando para ele, mas não tomem como verdade fundamental, porque, como eu disse, todo mundo faz o seguinte questionamento: qual é o melhor personagem? Qual é isso? Qual é o melhor daquilo? A verdade, esse é o meu pensamento, que todos os personagens são bons, né? Mas uns vão ter uma característica que são melhores que as outras. Todos os personagens vão ter essa característica. Por exemplo, a Elfa. A Elfa, ela tem uma skill que ela fica imortal, né? Você seguindo uma linhagem ali de build, inclusive eu vou trazer também vídeo de Elfa, você seguindo uma linhagem de build de Elfa, a Elfa ela vai ficar imortal. Da mesma forma, você seguindo uma outra linhagem de Elfa, ela vai dar insta-kill. Então, na verdade, quando a pessoa pergunta qual é o melhor personagem, essa pergunta, eu particularmente acredito que não haja resposta. Vai de gosto. Eu sempre gostei de jogar de Magic Gladiator. E Magic Gladiator, no modo das antigas, era água com salsicha. Mas, quando você consegue impor um poder gigante, então, no final das contas, não faz diferença. Ninguém conseguia realmente ali te trucidar, não é isso? Mas aqui, no modo Dark Epoch, é diferente. Você tem diversas características que você pode aí segmentar, que vai te dar uma série de benefícios. Como, por exemplo, no mago que eu fiz. Esse mago híbrido deu uma série de trabalho, né? Esse daqui que eu fiz deu uma série de trabalho pra galera. A galera com 30 milhões de CP a mais que eu na época, eu conseguia eliminar eles, como se tivesse o mesmo CP, né? E não era uma vez não, era direto. Então essa é uma possibilidade que o jogo nos dá. O único ponto negativo desse jogo, que eu acho, é que realmente é um jogo que é muito pay to win. Isso aí eu não vou negar. E somando o cara que tem aí o conhecimento das builds do jogo com o cash, aí complica realmente. Mas agora, se o cara é somente aquele cash que coloca dinheiro e ele coloca o dinheiro por colocar, sai empurrando dinheiro no negócio e não faz uma build aí minimamente boa, então com certeza aí haverão outros, como por exemplo lá o Gabs da Joy, que vão passar esses caras com o mínimo de esforço ou esforço mediano, aprendendo outras builds, se aperfeiçoando no jogo, e com certeza eles conseguem também pegar o top como o Gabs da Joy. Então o vídeo foi esse, rapaziada. Se vocês quiserem, como eu falei, o vídeo de DK Força focado em PVP, só dá o hype que eu vou entender e vou priorizar para trazer no canal. Tamo junto, até a próxima.